Olá, comunidade. Tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre a autocompaixão, né? Que é um princípio budista, um princípio yogi, né? Um princípio assim que me ajudou bastante, né? A aceitar a situação que eu tenho, né? O meu corpo, né? As circunstâncias que foram me presenteadas ao longo da vida. E como o yoga, né? O yoga adaptado, o yoga que a gente ensina, me fez nutrir mais esse senso de autocompaixão, né? Autocompaixão, por definição, né, significa a prática de se tratar, né, com bondade, né, que muita gente ainda, né, tem essa dificuldade, né, de se reconhecer como imperfeito, de se reconhecer como uma pessoa que está passando por um momento difícil, por um sofrimento, por exemplo, sem aquela autocrítica, né, sem aquela autocobrança. Ao invés de ter essa autocrítica, né, a gente parte de um lugar, né, de gentileza, né? Nós aprendemos a ser gentis com nós mesmos, né? E eu acho que o yoga, ele nutre essa autocompaixão, né, em estado de presença, né? Eu falo muito que eu ter incorporado o yoga no meu processo de reabilitação me ajudou, porque ele fez com que esse estado de presença, né, fosse aumentado na minha vida, né? Foi elevado. Mesmo nos momentos mais difíceis, né, logo depois do meu acidente, que eu estava atravessando uma depressão profunda, né, o fato de eu estar praticando yoga e estar voltando para o corpo, né, e estar experienciando tudo ali que tinha que ser experienciado naquele momento, né, fez com que eu nutrisse essa autocompaixão. Não que o yoga adaptado usa posturas, né, adaptáveis para o meu corpo. Eu acho que o movimento em si, ele ajuda nesse estado de presença. Mas o que me fez nutrir essa autocompaixão foi esse retorno para o corpo, né? Especialmente depois de um trauma, né? Eu sempre falo isso, eu aprendi isso muito com Gabor Maté. Depois que você experiencia um trauma, você geralmente tende a se dissociar do corpo, né? Se desensibilizar do corpo que você vive. Então, esse te trazer de volta, né? Que, no meu caso, aconteceu pela prática contínua, né? De yoga, mas você pode se trazer para o corpo de várias maneiras, né? A atenção plena é uma delas, um passeio no parque, natureza, né? Uma conversa, uma música, qualquer coisa que faz você experienciar o que está ali para ser experienciado, né? Mesmo se esse experimento assim for desconfortável, porque geralmente vai ser, né? Quando você experiencia um trauma, né, tem muita angústia, muita tristeza, talvez luto dentro de você, né? E ele só é, vamos dizer assim, curado, né? Na maioria das vezes ele não é curado, ele é abraçado até, né? Você aprende a viver com o seu trauma, não que você se curou dele, mas esse processo de te trazer de volta para o corpo, né? Você fica mais familiarizado com as emoções e os sentimentos que está ali ocorrendo naquele determinado momento. Ou seja, você sai de um lugar de autopiedade e até mesmo de autocobrança, né? Aquele lugar de por que isso foi acontecer comigo, eu não quero viver assim, sabe? De autoquestionamento para um lugar de aceitação, mas de um lugar de aceitação, não de aceitação passiva, mas de aceitação com autocompaixão, né? E ver com que você, né, que essa situação que foi lhe presenteada, né, que essas coisas que você está experienciando agora vem mais de um lugar assim de uma, né, de uma coletividade, de uma experiência humana, né, que não só você, mas muitas pessoas experienciam isso, né? E te tratar com gentileza, né, e te tratar com carinho, sabe? Né? Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, é que quando eu começo a sentir dor de mim mesmo, né, que às vezes acontece, e fico me flagelando, ou até às vezes eu tenho muita cobrança, sabe, comigo mesmo em relação à minha deficiência, o meu nível de energia, as coisas que eu quero adquirir, conquistar, estudar, e eu não tenho muito tempo para fazer isso.
eu me olho com esse olhar compassivo, né? Que eu trago essa analogia assim de me olhar como uma criança. Como que eu ia falar para o Rodrigo de 8 anos, para o Rodrigo de 7 anos, né? A minha versão criança, né? Como que ia ser essa voz interna? Ela ia ser compassiva ou ela ia ser uma voz de julgamento, de cobrança? Né? Então, essa autocompaixão, ela é nutrida com a presença, né, no corpo, sabe? Você estando presente, né, você vai nutrir isso, sabe? E uma ferramenta que eu uso para trazer nesse estado de presença é a prática de yoga, né? Que ela pode vir através do movimento, mas ela pode vir através de muitas outras coisas, através da respiração, através da atenção plena, como eu mencionei antes. Outra coisa que eu gostaria de falar também, que é importante, né, distinguir a autocompaixão da autopiedade, né? A autocompaixão é te tratar com bondade, com gentileza, né? E não ter dó de você mesmo. E ver a sua situação assim como uma condição humana que foi lhe presenteada, né? E não como um burden ou algo que acontece só com você, né? A autopiedade foca muito no isolamento e na vitimização, né? Por que eu? Por que isso foi acontecer comigo? Enquanto a autocompaixão foca, né, naquele lugar que você está experienciando alguma coisa que vai fazer você ter um aprofundamento, né, nessa experiência humana que a gente está vivendo, né? Te tratar com gentileza desse lugar, sem dó, né? Mas sim abordá-los com uma atitude de cuidado e compreensão. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro também é que essa autocompaixão é uma prática, né, igual todas as práticas budistas e yogis, para a vida, né, a vida inteira, né? Você vai nutrir esse sentimento de autocompaixão. E não é algo fácil, é algo recorrente. Você tem que se trazer para esse lugar, né? Porque é muito fácil você cair nesse lugar de vitimização, né, de autopiedade. Enquanto você se encontrar ele, traz você para esse lugar, né? Por isso que a atenção plena, o mindfulness, esse estado de presença que o yoga oferece para a gente, ele é essencial. Porque você tem que ter essa consciência, né? Porque se você ficar no piloto automático, na mecanização do dia a dia, né, você já cai na autopiedade, você já cai na autovitimização, o que não é um lugar saudável para estar, né? Então, é um trabalho recorrente, constante, né? Por isso que exige gentileza, carinho, né? Tratar você como você se trata uma versão criança de você mesmo, como você se trata um melhor amigo, como você se trata um parente que você ama. Ouve a voz interna. O que você está conversando contigo mesmo, o que você está ouvindo, né? E ter esse discernimento, o que são fatos e o que não são fatos, o que são ideias. Nem tudo que a gente pensa, né, sobre nós mesmos é verdade. Tem muito condicionamento social aí, né? Tem muita cobrança social também, né? Então, ter esse senso de autocompaixão, especialmente para quem experienciou um trauma, né, eu acho que é um bálsamo, né, um caminho, né, é que te traz um conforto até, sabe? Especialmente quando você tem essa realização que você não está sozinho, né? O sofrimento, o dukkha, né, o princípio budista, ele acontece com todo mundo. Viver é sofrer. Ele é coletivo, ele é humano. E o meu sofrimento, ele aparece para mim não porque eu fiz algo errado, não porque eu mereço, mas é uma maneira de aprofundar a minha experiência humana. Não que isso seja fácil de chegar nesse lugar para ter essa visão, né? Mas a intenção tá ali, sabe? A intenção de te tratar com essa bondade, com esse carinho, né? Eu acho isso essencial. Já que a gente está falando de autocompaixão, gostaria de fechar esse vídeo aqui com os benefícios que a autocompaixão traz. Que o primeiro dela é aumentar a resiliência, né? Se você é uma pessoa autocompassiva, você se torna uma pessoa resiliente para lutar, né, enfrentar as adversidades que a vida lhe oferece, né, que são inúmeras. Então, uma pessoa autocompassiva é uma pessoa resiliente. Então, outro benefício da autocompaixão, né, de nutrir essa autocompaixão,
é melhorar a relação que você tem consigo mesmo, né? Uma relação de menos cobrança, sabe? Uma relação de mais gentileza, de mais bondade, que isso pode beneficiar tanto a sua saúde mental como a sua saúde física. E isso ajuda também a você aprender com os erros, né? Em vez de achar que você foi uma pessoa castigada pelo que foi lhe presenteado, né? Você aprende com eles, né? Você vê eles de outra perspectiva, sabe? Eu me acidentei porque não foi um erro meu, né? Foi algo que aconteceu comigo. Eu não posso me martirizar por isso, né? Eu tenho que estudar as circunstâncias, né? E criar um ambiente onde, né, eu vou poder aceitar isso de forma mais amorosa comigo mesmo, de forma mais compassiva. Então, recapitulando esse vídeo, né, depois de falar dos benefícios e tudo que aconteceu comigo, gostaria de falar, a autocompaixão, os 3 pilares da autocompaixão. O primeiro é a autobondade, né? Ser bondoso consigo mesmo, especialmente naqueles momentos de dor e sofrimento, né? Evitar a autocrítica nesses momentos, né? Te tratar como uma criança, como uma pessoa que você ama muito, né? Esse é o primeiro princípio. Um outro princípio é a humanidade comum, é reconhecer que o sofrimento é parte da vida, né? É parte da experiência humana e que você não está sozinho nessa, né? Sair desse lugar de isolamento para conexão humana, até trazendo uma vulnerabilidade na forma que você vive. Eu estou sofrendo hoje, eu estou triste, né? Mas eu tenho essa resiliência que eu vou passar por isso, sem ter aquela autopiedade, né? Aquele autoflagelamento, né? Adquirir essa maturidade emocional, que pode ser nutrida também pela prática de autocompaixão. E um outro elemento é a atenção plena, né? O mindfulness, que é aquele estado de presença que eu falei para você no início do vídeo, que ele é nutrido com a prática de yoga, né? Porque quando você passa por um trauma, uma experiência e muita dor, né? Às vezes a gente se reconhece nela, né? Mas se você passa para aquele lugar de observador, né? Se você não age nos seus pensamentos, você observa, né? Você pode estar passando por uma coisa bem dolorosa, mas você está naquele lugar de observador, né? Ao invés de agir a partir da dor, né, você observa a dor. E você não se identifica excessivamente, né, com esses sentimentos, né? Porque quando você se identifica com esses sentimentos, geralmente eles viram comportamento, né? Viram excessive thinking, né? Você começa a pensar demais, sabe? E isso pode ampliar a sua depressão, a sua tristeza, né? Você fica naquele lugar ali de isolamento, né? Quando você sai para esse lugar de atenção plena, não avoiding, né? Não diminuindo a dor de sofrimento, mas reconhecendo assim, esse sofrimento existe e eu estou passando por ele agora, experienciando isso de verdade, o que pode ser algo bem desafiador, né? Especialmente para uma pessoa que experienciou uma lesão medular agora, né? Isso leva tempo. Quando eu falo de tempo, eu falo anos, né? Não é algo assim fácil, né? Mas é um caminho, né? É um caminho que eu experienciei, tá? Autocompaixão, autoamor, gratidão, né? São princípios assim que eles podem ser estudados, né? Eles podem ser incorporados na sua vida e que eu vou falar mais e mais aqui, tá bom? Espero que você tenha aprendido algo novo com esse vídeo, né? Espero que você tenha um lindo dia. A gente se vê no futuro. Beijo enorme.